Oi, turma, me chamo Raquel, sou professora de matemática de vocês, né? Estaremos juntos nesse ano aí de 2021, tá? Estejam atentos às aulas, aos avisos, né? Estaremos fazendo sempre às terças-feiras, 9 horas, né? Eu estarei postando um vídeo, um material ou fazendo uma live com vocês. Então, eu preciso que vocês estejam atentos, né? Para que vocês possam participar, tá? Não deixem de colocar nos comentários as dúvidas de vocês, tá? Fez algum exercício, tá com dúvida, não sabe se terminou certo ou ficou empacado no meio do caminho? Tira uma foto, coloca lá nos comentários que eu estarei dando um feedback para vocês, tá? E outra coisa, peguem sempre a apostila, né, na data marcada, porque as aulas, né, virtuais serão baseadas na apostila. Então, para vocês terem o material ali em mãos e poder acompanhar as aulas, né, melhor. Então, essa primeira apostila, o tema dela é números inteiros. É uma revisão, tá? Porém, eu vou começar hoje, né, com essa aula só para introdução dos números inteiros e eu vou começar contando um pouquinho da história dos números, né? Bem resumidamente. Então, qual é o registro mais antigo que nós temos, né, de contagem, né, o que chamamos de prática do entalhe. Então, o que era isso, né? Era eu pegar, por exemplo, um osso e ali fazer traços, né? Então, tipo, eu via 5 bois ali no meu pasto, né? Olhava o primeiro boi, fazia um traço. Olhava o segundo boi, o segundo traço. Terceiro boi, o terceiro traço. E assim por diante. Ou seja, era uma correspondência, né? Nesse primeiro momento, não existia um símbolo para aquela quantidade, nem um nome, né? Hoje nós temos, por exemplo, o número 1. Nós temos o símbolo para o número 1 e temos o nome, que é 1. Nesse primeiro momento, a primeira necessidade é só registrar aquela quantidade, né? Então, da forma bem mais simples, né? E aqui nós podemos ver um exemplo dessa prática, né? Que é o osso de Xango. Esse osso foi encontrado na África, né? Próximo ali da África do Sul, e ele tem cerca de 25 mil anos, ou seja, 25 mil anos atrás, pelo menos, né? Porque é o registro que nós temos mais antigo, mas pode ser que tenham se perdido muitos outros, né? Então, esse registro mais antigo quer dizer que há 25 mil anos atrás o homem começou a despertar o interesse pela contagem, né? A necessidade pela contagem, né? E acredita-se, né, que antes do homem criar um símbolo, né, um nome para os números, né, acredita-se que ele usou o próprio corpo para representar essas quantidades, né? E nós temos aqui um exemplo de uma tribo, né, da Ásia, que eles encontraram por volta do início do século XX, né? É uma tribo que eles consideram uma tribo primitiva, né? E aqui você vê como eles representavam as quantidades. Então, o número 1 era o dedo mínimo da mão direita, o número 2, o dedo anular, o número 3, o dedo médio, o número 4, o dedo indicador, e assim por diante. Cada apontamento do corpo representava uma quantidade. E observe que essa quantidade vai até o 33, né? A gente pode achar pouco, falar, nossa, mas só até o 33, né? Mas para aquele povo, né, para aquela tribo, é suficiente o 33. Eles não precisavam contar nada além disso, né? Então, a gente entende o quê? Que os sistemas numéricos, né, ao longo da história, a gente vai observando que eles atendem uma sociedade num determinado tempo, no momento da história. Então, conforme o homem foi tendo necessidade de contar coisas maiores, de lidar com números maiores, esses sistemas foram mudando, né? E se adaptando àquela nova necessidade, né? Então, depois de eles usarem as mãos, né, o que nós temos também são os tokens, né, que nós chamamos de tokens, que são por volta do início, né, do ano de 7.500 a.C., ou seja, quase 10 mil anos atrás, né, 9.500 anos atrás. Nós temos o registro
do primeiro símbolo, né, de forma concreta, né, um material que foi usado para contagem. Então aqui nós temos esferas, nós temos cones, né? Esse material aqui é datado de 4.000 anos antes de Cristo. E nós temos também, né, esses tokens aqui que são mais complexos. Observe que eles são mais desenhados, eles são mais detalhados. Esses daqui são de 3.300 anos antes de Cristo, né? E observe que a gente usa um símbolo 1 para representar qualquer coisa que seja a quantidade 1. Né? Aquele símbolo 1 que a gente usa, né? O númerozinho 1, ele pode representar uma maçã, ele pode representar um boi, ele pode representar uma casa, ele pode representar 1 quilo de farinha. Né? E observe que aqui, esses tokens, não. Eles usavam para a quantidade 1, por exemplo, mas se for uma ovelha, é esse token aqui, primeiro, desse formato aqui. Se for um pote de óleo, já é esse outro token aqui, ou seja, a quantidade é 1 para os dois. Mas o 1 não é só a quantidade 1, tem que representar o 1 e dizer o que é relacionado a esse 1. Então, é uma ovelha, então vai ter um símbolo para aquela ovelha e a quantidade 1. Então, observe que aqui a numeração ainda não é abstrata como nós temos hoje, né? Depois, com a Revolução Agrícola, o homem começou a viver, né, em sociedade, a se organizar em sociedade, e aí vem a escrita, né? Isso por volta de 3.000 anos antes de Cristo. E aí, quando aparece a escrita, aparece também a primeira numeração de forma escrita, né? O primeiro símbolo para essa numeração. Aqui nós temos uma tabuleta, né? No caso era uma tábua de argila, né? E ali eles usavam um objeto como se fosse uma caneta hoje, né? Comparado a uma caneta hoje, e ali eles faziam o registro das quantidades. Observe que não é só entalhe, aqueles risquinhos, né? Porque tem aqui um redondinho e tem um entalhezinho aqui. Então, observe que aqui ele já tem símbolos, né, para os números. Esse primeiro sistema de numeração, né, que nós temos é o da Babilônia, né? E ele é base 60, né? Então, observe que aqui, ó, o entalhezinho é 1, esse de ladinho aqui, né, é o 10. E esse círculo aqui, né, era 3.600, né? E assim por diante. Essa numeração aqui, a Babilônia, era base 60, né? Então, o que é base 60? Né? Então, vamos pensar aí que nós usamos a base 60 hoje. Só a gente pensar na contagem do tempo, né? O que é a contagem do tempo, né? Quando eu tenho 60 segundos, um grupo de 60 segundos, ele vira o quê? 1 minuto. Um grupo de 60 minutos vira o quê? 1 hora. Então, a base 60 é isso, grupinhos de 60, né? Qual é a nossa numeração hoje, né? Nosso sistema de numeração é o indo-arábico e a base 10. Por que é base 10? Porque quando eu tenho um grupinho de 10 unidades, isso vira uma dezena. Quando eu tenho um grupinho de 10 dezenas, isso vira uma centena. Ou seja, eu posso agrupar de 10 em 10. Nós temos outros sistemas de numeração também próximo do Babilônia, mesma época, que é o egípcio, né? Observe que também tem símbolos aqui, símbolos um pouquinho mais complexos, né? Aqui é a foto de um templo. Essas numerações aqui não são aleatórias, né? Elas têm significados. Temos também o sistema chinês. Observe que eles sempre começam com traços, né? Que é o mais simples, né? Depois o círculo, e aí eles vão melhorando, né? Vão aprimorando de acordo com a necessidade de escrever números maiores, né? Nós temos aqui o sistema Maia, que está aqui na América, né? Esse daqui é o registro, né, de um códice de Dresden, que tem a numeração Maia, que é o que restou, né? Um pouco do que restou dessa civilização.
E observe que apesar delas serem parecidas, o chinês, né, e o maia, né, com traços, com círculos, né, essas numerações têm idades muito distintas. A numeração maia é século XIV, XV, por aí. A chinesa é muito mais antiga. Porém, apesar de serem parecidas, né, elas não tiveram nenhuma interação, esses dois povos, né? Então, é a construção do chinês e construção do povo maia. E aí, eu falei até agora de contagem, né, de números, que a gente chama de números naturais, né? Então, quando surgem os números negativos, né? A primeira aparição, o primeiro registro, né? Porque a ideia, ela surge muito antes do homem registrar, né? Então, o que a gente tem de registro hoje é um livro de um indiano, Brahmagupta, por volta de 628 depois de Cristo. Esse carinha escreve um livro e nesse livro ele fala de números negativos, né? E assim, o interessante é que o conhecimento dele, né, ele coloca aqui até regras, né, de sinais, né? Ele bota o positivo dividido por positivo ou negativo dividido por negativo é afirmativo. Ou seja, na regrinha de multiplicação e divisão, né, mais com mais dá mais e menos com menos dá mais. Positivo dividido por negativo é negativo. E negativo dividido por positivo é negativo, ou seja, mais com menos dá menos e menos com mais também dá menos. Só que apesar de ele ter colocado isso num livro, né, os matemáticos resistiam muito a essa ideia dos números negativos. Então eles consideravam, quando eles tinham um problema que dava uma resposta negativa, eles consideravam uma resposta absurda, uma resposta falsa. Então, eles não consideravam os números negativos ainda como números, né? E isso foi perdurando até o século XVIII, né? Quando Leonardo Euler, ele tinha uma habilidade muito grande para lidar com os números negativos, números complexos, e ele escreve um livro colocando esses números, operando com esses números, fazendo continha, né, entre eles e tal. E a partir dali, os matemáticos começam a ter um olhar diferenciado e eles começam a enxergar e estudar os números negativos e aceitarem os números negativos como os números, né? E então, eles formam, né, o conjunto dos números inteiros, né? Que é os números naturais, o zero e mais os números negativos, né? Então, isso só por volta do século XVIII, né, que foi aceito como número. E aí nós temos algumas aplicações dos números negativos, umas interpretações, né, que nós podemos usar no nosso dia a dia. Uma delas está com a temperatura, né, acima do zero é positiva, abaixo do zero é negativa. Outra, né, que nós temos, outra aplicação é na altitude, né, quando eu falo 200 metros positivo, estou dizendo que está 200 metros acima do nível do mar, né? Se eu falar que está 200 metros negativo, está abaixo, ou seja, está dentro da água, né? Mais ou menos isso. Então, a altitude. Quando eu estou falando de comércio, né, prejuízo e saldo negativo, né? Saldo negativo é quando eu fico devendo no banco, né? Ou seja, por exemplo, eu tenho 50 reais no banco, mas eu preciso pagar uma conta de 70. Ou seja, eu não tenho dinheiro para pagar essa conta. O que eu vou fazer? Eu vou ter que pegar com o banco para completar esse dinheiro. E aí a minha conta fica com saldo negativo. O lucro, né, representa uma quantidade positiva, né? Ou quando eu tenho dinheiro na conta, que é o saldo positivo. Saldo de gols também, aí galera aí que entende de futebol, que acompanha esses campeonatos, eu tô toda por fora. Então aqui tem o Bahia, né, e o Vitória, e o Bahia ganhou de 5-2, né? Então qual é o saldo de gol, né? O Bahia tem 3 gols a mais do que o Vitória, então ele tem um saldo positivo. E o Vitória tem 3 gols a menos, ou seja, ele está devendo, né, o saldo negativo. E outra concepção que depois se tem é dentro da geometria, né, a reta numérica, né, dando sentido aos números negativos. Então, nós temos o zero, que é a origem,
O lado direito é positivo, do lado esquerdo é negativo. Observe que se eu estou no zero, se eu dou um passo para a direita, eu paro no mais 1. Mas se eu der um passo para a esquerda, eu paro no menos 1, né? Então, é uma questão de orientação. Observe que os números inteiros são infinitos, ou seja, a reta é infinita tanto para a direita quanto para a esquerda. E para comparar os números inteiros, né? Uma dica aqui é usar a reta numérica. Ou seja, quem está do lado direito é maior do que quem está do lado esquerdo. Olha aqui, ó, o 2 e o 0, né? O 2 está do lado direito do 0. Então, o 2 é maior do que o 0. Agora, vamos comparar dentro dos negativos, né? Porque quando a gente está usando o positivo, é natural. Agora, quando a gente pega os números, dois números negativos para comparar, a reta vai ser um bom orientador para isso. Então, aqui eu tenho o menos 2 e o menos 5, né? Então, quem é maior? Olha, eu olho para esses dois aqui. Quem está do lado direito? Do lado direito é o menos 2. Então, o menos 2 é maior que o menos 5. Ou seja, o menos 5 é menor que o menos 2, já que ele está do lado esquerdo, tá? Então, esse material aqui, né, é um resumo da apostila da atividade 1 e 2. Então, eu vou pedir a vocês que façam essas duas atividades, né? Coloquem lá as dúvidas de vocês, tá? Para eu poder me preparar e ver o material que eu posso preparar para vocês, para depois de dar continuidade na atividade 3 e 4, tá? Tenham um bom estudo e qualquer coisa é só postar aí nos comentários que nós estaremos aí auxiliando vocês da melhor maneira possível, tá?